E aí, minha gente, paz de Jesus Cristo para todos vocês. Como é que você está? Espero que esteja muito bem, desfrutando da graça de Jesus, engajado na missão de Deus. O programa Igreja Missionária chegou mais uma vez na TV Viva a Promessa para compartilhar da bondade do Senhor, para a gente orar pelo povo de Deus espalhado pelo mundo, especialmente pelos cristãos que sofrem perseguição, e clamarmos a Deus para que a salvação alcance esses países. E você, como é que está? Está engajado na missão? Está motivado, promessista? Está colaborando? Está ajudando a igreja? Olha, tem muitas formas que a gente pode fazer a missão, que a gente pode ajudar. Nós podemos contribuir com a missão no programa aqui na TV Viva a Promessa, né? No Amigos da Missão. Acesse o site amigosdamissão.org para você fazer uma contribuição. Você pode acessar o QR Code do lado também, direcionar a câmera do seu celular para você poder ser direcionado a contribuir da melhor forma que você puder. Contribua também na sua igreja local, quem sabe um projeto missionário, na sua convenção regional. Nós temos ações importantes da igreja, da Junta de Missões, como projetos lá em Moçambique, projetos de ação humanitária aqui no Brasil, projetos que estão ajudando a plantar igrejas. Graças a Deus, o povo do Senhor está muito mobilizado e a gente tem que se mobilizar de alguma forma. O programa Igreja Missionária está aqui para nos mobilizar em oração. Então a gente volta daqui a pouco, não sai daí não. Estamos de volta para começar o nosso programa com a abençoada frase missionária, compartilhar com você uma mensagem que nos inflama, que nos encoraja a missão. A frase que eu trouxe hoje para você é de um cristão chamado Dawson Trotman. Ele foi o fundador de uma organização cristã que atua com discipulado chamada Os Navegadores. Dawson Trotman escreveu: "Não há homem que seguiu Jesus que não se tenha tornado um pescador de homens. Ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, você não está seguindo." Eu concordo com esse autor. De fato, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que lançar a rede, lançar o anzol. A gente tem que ir para a pescaria, temos que ir para o campo missionário, temos que ir ao encontro das almas, fazer discipulado. Esse autor, Dawson Trotman, ele foi um organizador de um movimento que atua fortemente com discipulado. Eles começaram atuando entre marinheiros, por isso o nome Navegadores. Deus tem almas para que a gente possa alcançar. Deus tem pessoas a quem Ele quer alcançar através de nós. Já pensou nisso? Quem são as pessoas que estão próximas a você, a quem Deus quer alcançar através de você? Pense nisso, coloque isso em oração e Deus vai falar com você, vai falar no seu coração. Então, vamos orar. Vamos orar e hoje nós vamos ser com os cristãos que sofrem na Somália. Meus amigos, a Somália é um país que está no continente africano, faz fronteira com o Quênia, está numa posição chamada o chifre africano, no nordeste do continente. A população na Somália ultrapassa os 16 milhões de habitantes, são 16 milhões e 800 mil. Agora, o número de cristãos chega apenas a algumas centenas. A maioria na Somália é islâmica. E aquele país é tido entre os mais corruptos do mundo. A Somália é uma nação de maioria muçulmana e a sociedade espera que todos os somalis sejam muçulmanos. Os imãs, que são líderes muçulmanos, nas mesquitas e madraças,
declaram publicamente que não há espaço para o cristianismo. E os cristãos, as igrejas, são igualmente, publicamente rejeitados. Um violento grupo na Somália, organizado, um grupo chamado Al-Shabaab, tem se expressado repetidamente, manifestando seu desejo de erradicar os cristãos naquele país. Cristãos de origem muçulmana são considerados alvos valiosos e podem ser mortos se descobertos. Então a Somália precisa das nossas orações. A Somália precisa da igreja livre, engajada em clamar ao reino dos céus para que Deus ajude os nossos irmãos. Eles fazem parte daquele grupo que a Bíblia diz de os irmãos que sofrem ao redor do mundo. Vamos nos unir em oração pela Somália. Os nossos pedidos de oração estão na nossa lição bíblica na página 22. Nós vamos orar pela Somália e pedir, apresentar a Deus, o extremismo islâmico violento que está crescendo. Vamos orar por paz e proteção de Deus sobre a sua igreja. Vamos interceder pelos cristãos somalis que enfrentam grande isolamento. Vamos pedir que eles experimentem o conforto de Deus e descubram formas de crescer na fé. Vamos clamar também por sabedoria e proteção de Deus sobre o trabalho da Missão Portas Abertas no Chifre da África, para que Deus dê muitos frutos a essa missão. Oremos então. Querido Deus, no nome de Jesus, nós nos unimos em oração, filhos e filhas do Senhor, diante do Teu altar, pela fé em Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos consagrou pelo Seu precioso sangue. Entramos em Tua presença por meio da fé para clamar pela Somália, para clamar pelos irmãos somalis que estão sofrendo ataques violentos, de uma opressão violenta de grupos organizados. Os irmãos somalis, meu Deus, que temem a morte. Os irmãos somalis, meu Deus, que temem a opressão de grupos contrários à fé cristã. Pedimos, meu Deus, que eles sejam encorajados no Senhor, que continuem crendo e falando de Jesus apesar desses ataques. E pedimos que o Senhor realize milagres entre eles. Talvez, meu Deus, esses opressores violentos podem ser impressionados com a manifestação da glória do Senhor no meio da igreja e através da igreja. O Senhor pode fazer grandes milagres para proteger o seu povo e lhes dar paz. Existem irmãos que estão isolados porque temem as autoridades, porque temem os grupos radicais, isolados porque não têm liberdade para expressar a sua fé. E pedimos que eles sejam ajudados, Deus, que eles sejam encorajados, que mantenham o seu ânimo e a sua força. Existem igrejas e missões cristãs que atuam no sentido de fortalecer, de encorajar e de apoiar esses irmãos e irmãs. Entre essas organizações está a Missão Portas Abertas. E pedimos que eles sejam abençoados, que o Senhor abençoe os missionários que são enviados à Somália, que o Senhor abençoe os líderes cristãos, os projetos que são realizados, pensados para apoiar a igreja somali. Pedimos, meu Deus, a bênção do Espírito para aquele país. Aqueles que hoje oprimem os cristãos, que eles sejam salvos, que eles entendam o Evangelho, que eles tenham acesso à palavra, que eles creiam no Salvador, que eles sejam suscetíveis à ação do Espírito Santo, ao convencimento do Espírito Santo para a salvação, que eles abandonem o pecado e o mal e venham para Jesus, fazer parte da igreja de Deus e do povo de Deus. Assim como o Senhor converteu o coração de Saulo e o tornou um missionário, converte também, Senhor, o coração daqueles que hoje oprimem os teus servos e servas, para que os opressores se tornem missionários, discípulos do Senhor. Que a tua bênção esteja sobre toda a Somália, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu quero encorajar você durante essa semana continuar orando pela Somália.
É muito importante a mobilização da igreja em oração por esse país e por todos os outros países do mundo. Sabe, meu querido amigo, quando nós oramos, quando nós intercedemos por quem quer que seja, mas de uma maneira particular, pela Igreja de Jesus, pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo, nós permitimos também que o Espírito Santo esteja atuando em nosso coração, esteja nos edificando na fé, esteja ministrando nas nossas almas. As orações que fazemos são pela graça do Senhor e pela ministração do Espírito em nós. Então deixe o Espírito ministrar na sua vida e no seu coração, tornando você um discípulo participante da missão de redenção de Deus no mundo todo. Então quero compartilhar com você, antes de terminarmos o nosso programa, um versículo da Palavra de Deus, um versículo missionário. No livro dos Salmos, no capítulo 57 e o versículo 9, a Palavra de Deus diz: Eu te darei graças, Senhor. No meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações. Louvado seja Deus. Que seja essa a minha e a sua voz, dar graças ao Senhor entre as nações. Louvar e proclamar a glória de Deus entre os povos. Talvez você nunca saiu do Brasil, mas pode ser que em algum momento você cruze as fronteiras brasileiras para alcançar uma cultura estrangeira. E se isso acontecer, seja a turismo ou qualquer outra razão, lembre-se, você está em missão no mundo e você foi chamado por Deus a dar graças a Deus entre todos os povos da terra. Eu espero que você tenha uma semana muito abençoada, que você continue engajado no chamado de Deus, você continue ajudando a sua igreja local, ajude o seu pastor, ajude o líder de missões e evangelismo da sua igreja local, os ministérios locais a cumprirem a missão. Esse é o chamado de Deus para nós. Essa é a vocação que Jesus colocou sobre nós por meio da grande comissão. Então, tenha uma ótima semana, continue sendo missionário. No próximo programa, nós teremos com os cristãos que sofrem no Iêmen. Deus te abençoe e até a próxima.